Você quer saber o que faz uma mulher olhar para um homem e pensar, esse é diferente? Não é o físico, não é a conta bancária, não é o carro. É a forma como ele reage quando o mundo tenta derrubá-lo. A maioria dos homens tenta parecer forte, mas os estoicos não pareciam fortes. Eles eram fortes. Sabe por quê? Porque enquanto você está tentando provar algo, eles já entenderam que não precisam provar nada. Marco Aurélio era imperador de Roma. Milhares se ajoelhavam diante dele. Mas ele escreveu: não perca tempo discutindo o que um bom homem deve ser. Seja um. Essa é a essência do homem que toda mulher procura. Ela não está buscando alguém que diga que vai protegê-la. Ela quer olhar nos seus olhos e sentir que você é capaz de proteger a si mesmo. Controle emocional, consistência, paz interna, direção. É isso que diferencia um homem comum de um homem magnético. Mas aqui está o problema: a maioria ainda está tentando vencer no jogo da aparência. Tentando ser desejado, tentando ser escolhido, tentando ser aceito. E toda vez que você tenta ser escolhido, você está dizendo para o mundo: eu ainda não me escolhi. O homem estoico é o oposto disso. Ele caminha por dentro. Ele fala pouco. Ele escuta muito. Ele entende que o maior poder de um homem não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Você quer ser esse homem? Então pare agora e olhe para a sua vida. Você reage por impulso? Você se compara com outros homens? Você tenta chamar atenção? Então você ainda está preso. Preso ao ego, preso à validação, preso à ilusão de que ser desejado é o mesmo que ser valorizado. Sêneca disse: homem que vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo. E essa harmonia é irresistível. Uma mulher pode não saber explicar, mas ela sente. Ela percebe quando está diante de um homem que tem direção. Não é sobre dizer o que vai fazer, é sobre já estar fazendo. Enquanto os outros homens planejam impressionar, o homem estoico constrói silenciosamente. Você quer se tornar mais atraente? Então comece com a sua rotina. Durma melhor, leia mais, treine seu corpo, medite, elimine vícios. Não porque alguém mandou, mas porque você se respeita. O homem que se respeitar é respeitado automaticamente. E aqui vai uma verdade incômoda: muitos homens querem respeito das mulheres, mas não conseguem se respeitar nem quando estão sozinhos. Eles prometem que vão mudar, mas não mudam. Prometem que vão começar, mas não começam. Isso é o que as mulheres percebem. Elas não dizem, elas apenas se afastam. O que torna um homem desejável é aquilo que ele faz quando ninguém está vendo. Você pode ter o melhor papo, o melhor perfume, a melhor aparência, mas se sua mente for fraca, tudo desmorona na primeira adversidade. A mulher observa isso. Ela pode não entender de filosofia, mas ela reconhece um homem estoico quando vê. Ele não compete, ele não implora, ele não corre atrás, ele atrai pelo que é. Porque ele já entendeu uma coisa que a maioria ainda não entendeu: a conquista verdadeira não começa quando você olha para fora, começa quando você olha para dentro. E quando você domina seu mundo interno, nada mais te domina. Nem a ansiedade, nem os ciúmes, nem o medo de ficar sozinho. E aí sim, você se torna o tipo de homem que não só atrai uma mulher, mas que faz ela confiar, respeitar, admirar antes mesmo de se apaixonar. Esse é o primeiro passo. Mas estamos só começando. Imagine um homem que entra num ambiente sem dizer uma palavra e ainda assim todos sentem sua presença. Ele não precisa se impor. Ele não precisa forçar. Ele não precisa provar nada. Isso não é sobre ser alfa. É sobre ser inteiro. E o que faz um homem ser inteiro? É simples, mas brutal coerência. O que ele pensa, ele sente. O que ele sente, ele fala. O que ele fala, ele faz. Essa congruência é rara, porque exige uma coisa que quase ninguém tem hoje: autodomínio. A maioria dos homens vive num estado de desequilíbrio interno. Eles dizem que têm valores, mas traem seus próprios princípios todos os dias. Dizem que querem crescer, mas procrastinam. Dizem que querem uma mulher incrível, mas vivem se envolvendo com qualquer uma. E aí está o grande erro: você não atrai aquilo que você deseja. Você atrai aquilo que você é.
Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Você reage ou você escolhe? A mulher que você admira, aquela que você gostaria de ter ao seu lado, não está procurando um homem perfeito. Ela está procurando um homem estável. Estável não significa parado, significa emocionalmente equilibrado. Ela observa se você perde o controle fácil, se você se irrita por pouca coisa, se você se sente ameaçado por outros homens, se você se vitimiza. Ela não quer ser sua mãe. Ela quer ser parceira de um homem que sabe se conduzir. E aqui entra um ponto que poucos percebem. Você se torna confiável quando você é previsível emocionalmente. Previsível não no sentido de entediante, mas no sentido de que ela sabe que você não vai desmoronar quando algo der errado. Você sabe o que é realmente atraente? Um homem que sabe manter a calma quando o mundo está em chamas. Sabe o que é sexy de verdade? Um homem que escuta mais do que fala, que não reage com raiva, mas com clareza. Isso não se aprende em cursos de sedução. Isso se constrói no silêncio, na disciplina, no autocuidado, no autoconhecimento. A mulher percebe quando você é centrado, quando você não precisa que ela te valide, porque aí ela sente que pode se entregar, sem medo, sem reservas. Por quê? Porque você não vai desmoronar, você não vai tentar controlá-la. Você não vai se perder se ela se afastar. Você não vai confundir carinho com dependência. Você tem a própria base. E essa base se chama filosofia de vida. O homem estoico não é guiado por emoção. É guiado por princípios. Ele sabe quem ele é, mesmo quando o mundo tenta convencê-lo do contrário. Ele não corre atrás. Ele atrai. Porque a mulher sente que, ao se aproximar dele, ela se aproxima de si mesma também. Porque ele é espelho. Espelho de força interna, espelho de direção, espelho de liberdade. E aqui vai um detalhe que ninguém te conta: as mulheres não querem te mudar. Elas só querem se sentir seguras para ser quem elas são. Mas isso só acontece quando você já aprendeu a ser quem você é. Então, antes de buscar o olhar dela, busque o espelho. Você consegue se encarar? Você admira quem está olhando de volta? Se a resposta for não, você ainda está no caminho da performance. Mas o caminho da presença começa com uma decisão brutal: parar de mentir para si mesmo. E é isso que os estoicos faziam diariamente. Eles se examinavam, eles anotavam seus erros, eles observavam seus impulsos, eles treinavam a alma como um guerreiro treina o corpo. Porque no campo de batalha da vida, o homem que vence é o que já dominou o próprio território interno. Esse é o tipo de homem que toda mulher respeita. Esse é o tipo de homem que ela sente. E esse é o tipo de homem que você está se tornando agora. Existe um erro silencioso que destrói a imagem de muitos homens sem que eles percebam. Um erro que faz qualquer mulher perder o respeito em segundos. E talvez você já tenha cometido. Sabe qual é? A necessidade desesperada de ser aceito. O homem que busca aceitação a qualquer custo se torna invisível. E quando não é invisível, se torna descartável. Porque ele não vive por princípios. Ele vive por conveniência. Ele ri de piadas que não acha engraçadas. Ele concorda com opiniões que despreza. Ele muda de ideia para agradar. Ele diz sim quando queria dizer não. Esse homem não é confiável. Não é desejado. Não é lembrado. E sabe por quê? Porque ele não tem centro. Epicteto ensinava que, se você quer agradar a todos, você perde a si mesmo. E o que acontece quando um homem perde a si mesmo? Ele perde também o respeito dos outros. Mulheres sentem isso imediatamente. Não é racional, é instintivo. Elas percebem quando um homem não tem raiz, quando ele se dobra com qualquer vento, quando ele muda de acordo com quem está por perto. E aqui está a verdade dura: ninguém confia em quem não confia em si mesmo. Você já percebeu como alguns homens entram em um lugar e parecem despercebidos, enquanto outros, mesmo em silêncio, chamam atenção? Não é sobre altura, roupa ou aparência. É sobre centro interno. O primeiro depende do olhar dos outros. O segundo não precisa. E é justamente por isso que todos olham para ele. A mulher não procura um camaleão que muda de cor a cada ambiente. Ela procura alguém que é constante. Alguém que não precisa de aprovação para existir. Esse é o homem magnético.
Esse é o homem estoico. Ele não é contra os outros, mas também não se perde para caber nos outros. Ele entende que viver tentando agradar é viver em cativeiro. Quer um exemplo prático? Quantas vezes você já disse tudo bem quando não estava tudo bem? Quantas vezes você já aceitou algo que ia contra o que você queria de verdade, só para não criar conflito? Cada vez que isso acontece, você treina sua mente para acreditar que sua vontade não tem valor. E se você não valoriza sua própria vontade, por que alguém deveria valorizar? Aqui está o segredo, mulheres. Não querem homens que dizem sim o tempo todo. Elas querem homens que sabem dizer não quando é preciso. Porque senão não é arrogância. É clareza, é força, é direção. O homem estoico não é guiado por medo de rejeição. Ele é guiado por seus princípios. E se perder alguém por causa disso, ele não perdeu. Ele se preservou. Sêneca dizia: se você não sabe para onde está indo, nenhum vento será favorável. Você sabe para onde está indo ou ainda se perde em cada oportunidade de agradar? Pense nisso, se cada escolha sua é moldada para agradar alguém, quem está vivendo a sua vida? Você ou eles? O homem que toda mulher procura não é o homem que diz o que ela quer ouvir. É o homem que fala a verdade com calma, que sustenta sua posição sem precisar gritar, que consegue discordar sem perder o controle. Esse homem é raro e por isso é valioso. A busca por aceitação é um veneno, mas a busca por coerência é um escudo. Quando você age em coerência, você não precisa correr atrás de ninguém. Você se torna alguém que naturalmente atrai respeito. E aqui está um exercício prático, simples, mas transformador. Antes de qualquer resposta, pergunte-se: estou dizendo isso porque acredito ou porque quero agradar? Essa pergunta pode revelar verdades incômodas, mas ela também pode ser o primeiro passo para você se tornar inabalável. O homem estoico não joga para a plateia. Ele joga para a sua própria consciência. E por isso, mesmo quando o mundo se volta contra ele, ele permanece firme. Esse é o homem que toda mulher procura. Não porque ele tenta ser, mas porque ele já é. Existe um detalhe quase invisível, mas que denuncia quem você é de verdade. Você pode falar bonito, você pode ter um físico forte, pode até ter dinheiro. Mas o jeito como você lida com as pequenas frustrações entrega exatamente o tipo de homem que você é. É fácil parecer calmo quando tudo está indo bem. Mas e quando alguém corta você no trânsito? Quando um plano dá errado? Quando alguém te desafia em público? Aí sim, sua essência aparece. E aqui está um segredo brutal: a maioria dos homens falha nesse teste. Eles explodem, reclamam, se vitimizam ou descontam a raiva nos outros. E é nesse momento que uma mulher percebe: esse homem não é confiável. Porque se você perde o controle diante de algo pequeno, como vai se manter firme diante de algo grande? Marco Aurélio escreveu em suas meditações: se alguém consegue te irritar, saiba que você se deixou escravizar por ele. Pensa nisso: cada vez que você perde o controle, você está entregando seu poder. Você se torna escravo do motorista que fechou você, do chefe que criticou você, do comentário maldoso na internet, da mulher que não respondeu sua mensagem. É como se você desse as chaves da sua paz na mão de qualquer pessoa. E um homem sem paz não tem presença. O homem estoico entende que a calma é a sua maior arma. Ele não reage por impulso. Ele respira, observa e só depois responde. E aqui vai uma verdade desconfortável. A mulher não precisa que você seja perfeito. Ela só precisa sentir que você é estável. Você pode errar, pode falhar, pode perder. Mas se mantiver a calma, você continua transmitindo segurança. Sabe por quê? Porque estabilidade emocional é raríssima hoje. E o raro sempre se torna valioso. Enquanto outros homens estão sempre correndo, competindo, gritando, o homem estoico se destaca justamente pelo silêncio, pela firmeza, pela serenidade que não se abala fácil. Isso é magnético. A mulher não pensa: ele é calmo, vou me apaixonar. Ela simplesmente sente: perto dele eu posso relaxar. E quando uma mulher sente que pode descansar na sua presença, você se torna inesquecível. Quer um exercício prático? Na próxima vez que algo te irritar, não reaja. Respire 3 vezes.
Pergunte a si mesmo: isso está sob meu controle ou não? Se não está, solte. Se está, haja com clareza, não com raiva. Esse pequeno hábito muda tudo, porque mostra para você e para quem está perto que você é dono de si. E aqui está a chave escondida: o autocontrole não é só atraente, ele é contagiante. Quando você mantém a calma, as pessoas ao seu redor também se acalmam. Quando você mantém o foco, os outros se alinham ao seu ritmo. É isso que faz um homem ser visto como líder. Não é a voz mais alta, não é a imposição, é a serenidade que se mantém quando todos perdem a cabeça. Esse é o verdadeiro poder. Esse é o tipo de homem que toda mulher procura. E não porque ele tenta impressionar, mas porque ele transmite algo que não pode ser fingido: autodomínio. Existe um mito que destrói silenciosamente a masculinidade de muitos homens. Um mito tão enraizado que a maioria nem percebe que está preso nele. O mito do provedor perfeito. Quantos homens acreditam que, para serem valorizados, precisam ter a melhor casa, o melhor carro, o maior salário? Quantos acreditam que, se não entregarem isso, não serão dignos de respeito ou de amor? Esse é o erro. E talvez seja o erro que está roubando sua força agora. Porque não é sobre o que você tem, é sobre o que você é. Sabe o que acontece quando você coloca sua identidade no dinheiro, no status ou nos bens? Você se torna frágil, porque tudo isso pode desaparecer. A verdadeira força não é aquilo que o mundo pode tirar de você. É aquilo que o mundo não consegue tocar. E aqui está o detalhe que quase ninguém entende: uma mulher pode até se atrair por status, por poder ou por riqueza. Mas o que a faz respeitar e admirar de verdade? O que você mantém quando perde tudo? Imagina um homem que perde o emprego, mas não perde a dignidade. Que enfrenta uma crise financeira, mas não perde a calma. Que é desafiado pela vida, mas não abandona seus princípios. Esse é o homem estoico. Esse é o homem que toda mulher sente que pode confiar. Marco Aurélio governava o império mais poderoso do mundo, mas ele sabia que riqueza, glória e poder eram apenas empréstimos temporários da vida. Por isso, ele escrevia para si mesmo: receba a prosperidade sem arrogância e a adversidade sem covardia. Agora pense, quantos homens você conhece que se tornam arrogantes quando conquistam algo e covardes quando perdem? Esse é o oposto da verdadeira grandeza. A mulher percebe isso de longe. Ela sente quando você é refém do que possui. E também sente quando você é dono de si, independentemente do que tem. O verdadeiro magnetismo está em viver uma vida que não pode ser comprada nem roubada. Quer um exemplo prático? Homens que meditam, que cultivam disciplina, que sabem estar em silêncio, têm algo que dinheiro nenhum compra: paz. E paz é irresistível. Porque paz não é passividade. Paz é poder. É mostrar que nada de fora consegue abalar aquilo que está firme dentro. Você pode perder o carro, o emprego, a fama, mas se mantiver sua essência, você continua sendo respeitado. E sabe o que é mais interessante? Quando você se liberta da necessidade de provar valor com posses, você se torna naturalmente mais atraente. Porque você não está tentando impressionar, você está apenas vivendo em coerência. E coerência é algo que brilha sem precisar de holofotes. O mito do provedor perfeito faz homens viverem exaustos, tentando comprar respeito. Mas o homem estoico prova que respeito não se compra. Se conquista com firmeza, caráter e presença. A mulher pode admirar o que você tem, mas ela só vai confiar no que você é. E se você é o mesmo homem, com ou sem dinheiro, você já está acima da maioria. O mundo está cheio de homens que precisam de símbolos externos para se sentirem grandes. Mas a grandeza verdadeira é silenciosa. Ela está em manter a calma quando perde, em manter a dignidade quando falha, em manter a integridade quando ninguém está vendo. Esse é o homem que toda mulher procura, porque ela sabe que ao lado dele, não importa a tempestade, ela estará segura. E segurança, no fim das contas, é a forma mais pura de atração. Existe uma raiz invisível que destrói silenciosamente a vida de muitos homens. E essa raiz tem nome: medo da rejeição.
Talvez você não perceba, mas grande parte das suas atitudes está sendo guiada por esse medo. É por isso que você hesita em falar o que realmente pensa. É por isso que você aceita migalhas em vez de esperar pelo que merece. É por isso que você se perde em relacionamentos onde nunca deveria estar. A rejeição é inevitável, mas o medo da rejeição, esse sim, é fatal, porque ele te coloca numa prisão. Te faz agir para evitar dor, em vez de agir para viver sua verdade. Epicteto dizia: se você deseja progredir, aceite parecer tolo e ignorante em certas coisas. Agora imagine isso aplicado à vida amorosa. Você está disposto a parecer tolo, a ser rejeitado, a não agradar? Ou você prefere se esconder, fingir, evitar riscos? A mulher percebe esse medo em você, mesmo que você tente esconder. Está no seu olhar, no seu tom de voz, na forma como você se posiciona. E aqui está o paradoxo: quanto mais você tenta evitar a rejeição, mais frágil você parece. E quanto mais frágil você parece, mais rejeição você atrai. Por outro lado, o homem que não teme o não é justamente o homem que mais recebe o sim. Sabe por quê? Porque ele não está se oferecendo em desespero. Ele está apenas sendo quem é. E isso transmite força. Pense em quantas vezes você já se calou para não desagradar. Quantas vezes já escondeu suas opiniões para não perder alguém. Quantas vezes já tolerou comportamentos que iam contra o que você acredita. Cada uma dessas vezes foi uma traição contra você mesmo. E nada destrói mais a masculinidade do que se trair constantemente. A mulher pode até gostar de um homem que a bajula, mas ela respeita aquele que sabe se posicionar. Não confunda isso com arrogância. Não se trata de ser agressivo, de impor, de dominar. Trata-se de ser claro, de ser firme, de ser verdadeiro. O homem estoico entende que rejeição é apenas um filtro. Ela elimina o que não era para ficar. Ela protege o que ainda está por vir. A cada rejeição, você se aproxima mais de quem realmente deve estar ao seu lado. Mas se você vive fugindo dela, você nunca se encontrará. Marco Aurélio escreveu: se você se entristece por estar sozinho, é porque não aprendeu a ser companhia de si mesmo. Esse é o coração do problema. Você tem medo de rejeição porque não aprendeu a se bastar. Quando você se torna sua própria companhia, quando encontra prazer na sua própria presença, quando não precisa de ninguém para validar seu valor, você se torna magnético. Porque agora, estar com você é uma escolha, e não uma necessidade desesperada. A mulher sente quando você precisa dela mais do que deseja estar com ela. E isso a afasta. Porque ninguém quer carregar a responsabilidade de preencher o vazio de outro ser humano. Quer um exercício brutal, mas libertador? Passe um tempo sozinho, sem distrações, sem telefone, sem companhia. Apenas você e seus pensamentos. Veja se você aguenta estar consigo mesmo. Se você não aguenta, é porque ainda está tentando se esconder. Mas quando você aprende a estar em paz no silêncio, você se torna livre. E essa liberdade é irresistível. O homem que não teme a rejeição é o homem que não teme viver. E é justamente esse homem que toda mulher procura. Não porque ele nunca vai ser rejeitado, mas porque ele já entendeu que rejeição não diminui quem ele é. Existe algo que quase nenhum homem entende, mas que faz toda a diferença na forma como as mulheres enxergam você. Não é a roupa, não é a barba, não é o carro. É a coerência entre o que você fala e o que você faz. A maioria dos homens perde nesse detalhe. Eles prometem mundos e fundos, mas entregam desculpas. Dizem que vão mudar, mas continuam nos mesmos hábitos. Dizem que vão parar com um vício, mas voltam uma semana depois. Dizem que querem crescer, mas perdem horas rolando telas no celular. E sabe o que acontece? A mulher percebe, sempre percebe. Ela não precisa investigar sua vida. Ela só observa pequenas contradições. E pequenas contradições se transformam em desconfiança. Marco Aurélio escreveu: pare de falar como deve ser um bom homem. Seja um, esse é o ponto. Você não precisa convencer ninguém. Precisa se alinhar consigo mesmo. Porque o homem incoerente pode até conquistar, mas nunca vai manter. A incoerência corrói a confiança. E sem confiança não há respeito. E sem respeito não há admiração. Agora,
Pensa comigo, quantas vezes você mesmo já deixou de respeitar alguém porque essa pessoa falava muito, mas fazia pouco? E isso te afasta dos outros. Imagina o que acontece quando você é o incoerente. O homem que toda mulher procura não é o que tem mais dinheiro, mais beleza ou mais fama. É o homem que ela pode acreditar. O homem que, quando fala, transmite certeza. Não porque é perfeito, mas porque é congruente. Congruência não é nunca falhar. É assumir suas falhas e corrigir o caminho. Um homem que erra e admite é muito mais atraente do que um homem que finge perfeição e vive de aparências. A incoerência gera insegurança. Insegurança gera distância. Por outro lado, a coerência gera confiança. E confiança gera atração. Quer um exemplo prático? Se você diz que valoriza a disciplina, mas não consegue manter nem sua cama arrumada, você está pregando algo que não vive. Pode parecer pequeno, mas pequenas incoerências se acumulam. E sua vida vira uma mentira em capítulos. E não há nada menos atraente do que um homem que não acredita em si mesmo. O estoicismo ensina que caráter é destino. E caráter não se constrói em palavras. Se constrói em escolhas diárias. Então, antes de querer ser desejado, pergunte a si mesmo: eu sou digno de admiração pelas minhas ações? Se a resposta for não, você tem trabalho a fazer. Mas aqui está a boa notícia. Cada pequeno ato de coerência fortalece sua presença. Cada promessa cumprida reforça sua autoridade silenciosa. Cada disciplina mantida prova que você pode ser confiável. E essa confiança é o que diferencia um homem comum de um homem inesquecível. A mulher pode até gostar de homens divertidos, atraentes, extrovertidos, mas ela só confia de verdade em homens coerentes. Porque coerência é um reflexo de maturidade, e maturidade é irresistível. Quer um desafio simples? Escolha uma coisa que você promete a si mesmo todos os dias e cumpra por 30 dias seguidos. Pode ser ler, treinar, acordar cedo, meditar, escrever. Não importa. O que importa é treinar sua mente para acreditar que você cumpre o que promete. Porque se você não acredita em você, quem vai acreditar? E quando você se torna coerente, não precisa correr atrás de respeito. Você se torna respeito. Esse é o homem que toda mulher procura. O homem que não apenas fala, mas prova. Existe um paradoxo que quase ninguém percebe sobre masculinidade. Mas entender isso pode mudar completamente a forma como você se vê e como as mulheres te veem. O paradoxo é simples. O homem que se permite ser vulnerável é o que mais transmite força. Isso parece contraditório, não é? Porque a maioria acredita que mostrar vulnerabilidade é sinal de fraqueza, que admitir medo, dor ou insegurança é coisa de homem frágil. Mas esse pensamento é justamente o que enfraquece. Sabe por quê? Porque quando você finge ser indestrutível, você vive escravo da sua própria máscara. E viver atrás de uma máscara é viver em permanente medo de ser descoberto. As mulheres percebem isso. Elas sentem quando um homem está atuando, quando ele está exagerando para parecer forte, quando ele se esforça demais para sustentar uma imagem. Isso não gera admiração, gera desconfiança. Agora imagine um homem que não tem medo de dizer eu errei. Eu tenho medo disso. Eu ainda estou aprendendo. Esse homem transmite autenticidade. E autenticidade é magnética. Sêneca dizia: homem que ousa encarar a si mesmo já venceu a batalha mais difícil. Esse é o ponto. Vulnerabilidade não é expor fraqueza. É ter coragem de ser verdadeiro. E quando você é verdadeiro, você se torna livre. Livre para não fingir. Livre para não agradar. Livre para não corresponder a expectativas falsas. E liberdade, uma das maiores formas de poder. O homem que nunca mostra vulnerabilidade não parece forte. Parece tenso, parece inacessível, parece alguém que não se conhece. Enquanto o homem que aceita suas falhas, suas dores, suas imperfeições, esse sim parece sólido. Porque ele não tem nada a esconder. E quem não tem nada a esconder não pode ser chantageado pela vida. Quer um exemplo real? Um homem que chora por algo verdadeiro e depois levanta para continuar lutando é muito mais admirado do que um homem que finge que nada o atinge, mas se afoga no silêncio da própria mente. Vulnerabilidade é a prova de que você é humano.
E só quem aceita ser humano consegue alcançar grandeza de verdade. O homem estoico não nega suas emoções. Ele as observa. Ele as reconhece. Mas não é governado por elas. Essa é a diferença entre vulnerabilidade e fraqueza. Fraqueza é perder o controle. Vulnerabilidade é reconhecer a dor sem deixar que ela te defina. E aqui está o paradoxo final, quando você mostra que pode sentir, as pessoas passam a confiar que você também sabe proteger. Porque só quem conhece suas próprias feridas pode realmente se tornar guardião das feridas dos outros. Uma mulher não procura um robô frio. Ela procura um homem que seja forte o suficiente para ser verdadeiro. Um homem que não teme se mostrar real. E esse homem é raro. E por isso é inesquecível. Quer um exercício simples? Da próxima vez que sentir algo desconfortável, em vez de esconder ou fingir que não existe, observe, reconheça, aceite e só depois decida como agir. Esse é o treino estoico da vulnerabilidade consciente. E quando você aprende a viver assim, você se torna o tipo de homem que não precisa provar força. Porque sua força já está no simples ato de ser quem é. Esse é o homem que toda mulher procura. Existe algo na natureza que os homens modernos esqueceram. Esse esquecimento custa caro. Olhe para uma árvore. Ela não precisa gritar que é forte. Ela não precisa provar nada para ninguém. Ela simplesmente existe firme, enraizada, silenciosa. E justamente por existir em coerência com sua natureza, ela se torna refúgio, sombra, alimento, vida. Agora pense em você. Você tem raízes, ou é levado pelo vento de cada opinião, de cada crítica, de cada olhar. A verdade é que muitos homens vivem como folhas soltas, sem direção, sem raiz, sem essência. E uma mulher sente isso. Ela pode até se divertir com um homem assim, mas jamais confiará nele para o longo prazo. Porque confiança não nasce do brilho passageiro. Confiança nasce da solidez. Marco Aurélio dizia: aquele que vive em harmonia com a natureza, vive em harmonia consigo mesmo. E sabe qual é a sua natureza como homem? Ser firme. Não no sentido de rigidez cega, mas no sentido de consistência. A mulher não espera que você seja um super-herói. Ela espera que você seja estável, que não se quebre a cada desafio, que não desmorone diante de cada problema. Assim como a árvore suporta tempestades sem perder sua essência, você precisa aprender a suportar a pressão da vida sem perder sua identidade. O que te define? Se tudo fosse tirado de você hoje, dinheiro, status, conquistas, o que restaria? É isso que revela seu verdadeiro valor. O homem estoico entende que o que está fora é passageiro, mas o que está dentro é eterno. E quando você vive alinhado com sua natureza, você se torna alguém que transmite confiança sem precisar falar nada. Quer um exemplo? Observe um homem que entra num lugar sem pressa, sem precisar chamar atenção, e mesmo assim todos olham. Esse é o homem enraizado. Ele não precisa se exibir. Sua presença já basta. E aqui está o detalhe: a mulher percebe pequenos sinais. Ela nota se você fica nervoso demais para impressionar. Se muda de comportamento quando outros homens estão por perto. Se busca aprovação o tempo todo. Esses são sinais de um homem desconectado da própria natureza. Mas quando ela percebe calma, firmeza, clareza, quando ela sente que você é igual em qualquer ambiente, ela relaxa. E ao relaxar, ela confia. E confiança é a base da verdadeira atração. Não confunda isso com rigidez. Ser firme não é ser duro, é ser constante. É não perder sua forma diante da pressão. Assim como o rio molda pedras ao longo do tempo, sua essência molda sua vida desde que você não a abandone. E sabe o que é mais interessante? Quando você vive de acordo com sua natureza, você atrai naturalmente pessoas que se alinham a ela. Você não precisa correr atrás. Você não precisa implorar. Você não precisa se vender barato. Você simplesmente é, e isso basta. Mas quando você vive desconectado, quando traz sua essência, você se torna frágil. E ninguém confia em quem está sempre prestes a quebrar. Por isso, a pergunta é simples: você está enraizado como uma árvore ou solto como uma folha ao vento? O homem que toda mulher procura não é o que tenta parecer algo que não é.
é o que já encontrou seu lugar no mundo e vive fiel à sua própria natureza. Esse é o homem raro. Esse é o homem memorável. Esse é o homem estoico. Existe um detalhe que poucos homens percebem, mas que é capaz de destruir ou multiplicar sua presença em qualquer lugar: o senso de humor. Agora calma. Não estou falando de ser o palhaço do grupo, de querer chamar a atenção o tempo todo ou de tentar ser engraçado forçadamente. Estou falando do humor inteligente, do humor que nasce da leveza, do humor que mostra que você não se leva tão a sério. E sabe por quê? Porque um homem que não consegue rir de si mesmo é um homem escravo do próprio ego. E um ego frágil é o maior repelente de todos. Pensa comigo quantos homens você já viu que ficam tensos demais, tentando parecer sérios, importantes, inalcançáveis e acabam apenas parecendo artificiais. Sêneca dizia: a vida é longa se você sabe aproveitá-la. E parte de aproveitar a vida é não se perder em amargura e rigidez. Um homem que sabe rir de si mesmo mostra maturidade, mostra autoconfiança, mostra que não depende da validação dos outros. Esse é o verdadeiro charme. Agora, cuidado, não confunda humor com zombaria. Não confunda leveza com falta de seriedade. Não confunda a confiança com arrogância mascarada. O senso de humor estoico é simples, é a capacidade de não se abalar pelo ridículo. É a habilidade de não se ofender com bobagens. É a força de transformar tensões em sorrisos. Quer ver um exemplo prático? 2 homens são criticados em público. O primeiro se irrita, fica vermelho, tenta rebater com raiva. O segundo sorri, reconhece a situação e responde com calma e até com ironia. Quem você acha que parece mais forte? Exato, o segundo. Porque ele mostrou que não se abalou. E é isso que atrai um homem que não é refém da opinião dos outros. As mulheres percebem rapidamente quando você é inseguro. Um homem inseguro se ofende com qualquer brincadeira. Um homem seguro responde com humor. E aqui está o segredo: o humor. Quando usado com equilíbrio, é uma das maiores demonstrações de poder emocional. Porque mostra que você está confortável com quem você é. O homem que toda mulher procura não é o que tenta ser engraçado a cada frase. É o que consegue manter a leveza até nos momentos mais tensos. E essa leveza é rara, porque exige autodomínio. Você não precisa contar piadas. Precisa apenas não se levar tão a sério. Marco Aurélio governava o maior império do mundo e ainda assim escrevia para si mesmo: ame a vida que lhe foi dada. E amar a vida também é rir dela. Das dificuldades, dos tropeços, dos erros de si mesmo. Esse riso é maturidade, é liberdade, é poder. Quer um desafio? Na próxima vez que algo der errado, em vez de se irritar ou se vitimizar, pergunte: o que há de cômico nessa situação? Isso vai mudar completamente a forma como você reage. E mais, vai mudar a forma como os outros percebem você. Porque o homem que sabe rir é o homem que não teme viver. E esse é o homem que toda mulher procura. Não o que é perfeito, mas o que consegue transformar até os erros em força. Esse é o homem estoico. Esse é o homem raro. Pequenos detalhes revelam grandes verdades. E é justamente aí que muitos homens se entregam sem perceber. Você pode falar bonito, pode usar roupas caras, pode até ter uma boa postura. Mas basta um detalhe mal alinhado e tudo o que você construiu desmorona. Sabe quais são esses detalhes? O jeito como você olha, o jeito como você caminha, o silêncio entre uma frase e outra. Esses sinais são sutis, mas revelam quem você realmente é. Uma mulher pode não saber explicar, mas ela sente. Ela percebe se sua postura é firme ou ansiosa, se seu olhar transmite segurança ou carência, se sua respiração é calma ou agitada. E esse julgamento acontece em segundos, antes mesmo de você abrir a boca. Quer um exemplo? Um homem entra num ambiente olhando para o chão, mexendo no celular, com pressa de se encaixar. Ele pode até ser inteligente, mas transmite insegurança. Agora, outro homem entra em silêncio, olhar à frente, passos firmes, sem pressa de provar nada. Esse homem já se destacou e nem precisou falar uma palavra. Os estoicos entendiam isso. Eles sabiam que o corpo e a mente estão conectados e que cada gesto denuncia o estado da alma.
Epicteto dizia: como podemos saber se alguém é um bom homem? Pelo modo como se comporta diante dos outros. Seu comportamento é a tradução visível da sua mente, e é impossível esconder por muito tempo. Você pode decorar frases de efeito, pode ensaiar sorrisos, pode até tentar parecer confiante, mas o corpo não mente. Por isso, atenção aos sinais sutis. Sua postura denuncia se você se respeita, seu olhar denuncia se você é centrado, seu silêncio denuncia se você tem domínio de si. E sabe o que é mais interessante? Você não precisa forçar nada, basta alinhar seu interior. Quando a mente está calma, o corpo naturalmente se alinha. Quando a alma está em paz, o olhar naturalmente transmite firmeza. É por isso que o trabalho começa dentro. A disciplina, a reflexão, a meditação, tudo isso molda sua presença externa. A mulher não precisa que você diga que é seguro. Ela sente. Ela não precisa que você diga que é confiável. Ela percebe. São pequenos detalhes. O jeito como você espera sem ansiedade. O jeito como você mantém contato visual sem invadir. O jeito como você usa o silêncio sem medo. Esses detalhes criam magnetismo, porque revelam equilíbrio. Equilíbrio é raro. Quer um exercício prático? Da próxima vez que estiver em público, perceba sua respiração. Se estiver acelerada, desacelere. Se seus ombros estiverem tensos, solte. Se seus olhos estiverem fugindo, sustente o olhar. Você não precisa parecer forte, precisa estar presente. E presença não se finge, se constrói. O homem que toda mulher procura não é o que grita mais alto, é o que fala pouco, mas cada gesto tem peso. Esse homem transmite força nos detalhes, força no silêncio, força no olhar. Esse é o homem estoico. Esse é o homem raro. Esse é o homem que, sem dizer nada, já disse tudo. Existe um método simples, mas poderoso, que pode transformar a forma como você se enxerga e como os outros te percebem. Um método que os grandes estoicos praticavam diariamente, que quase ninguém hoje aplica. O exame da consciência. Enquanto a maioria termina o dia afogada em distrações, assistindo qualquer coisa para fugir de si mesma, os estoicos faziam o contrário, se encaravam. Sêneca dizia: quando o dia chega ao fim, faço o exame da minha consciência. Revisito minhas ações e pergunto a mim mesmo o que fiz de errado, o que fiz de certo, o que deixei de fazer. Esse hábito simples gera um impacto brutal, porque obriga você a encarar suas próprias incoerências. Você disse que ia treinar, mas não foi? Anote. Você disse que ia controlar sua raiva, mas explodiu. Anote. Você disse que ia estudar, mas se perdeu no celular. Anote. Esse diário não é para os outros. É para você. É a sua forma de provar para si mesmo que está atento, que está construindo caráter, que não está apenas vivendo no piloto automático. Agora, pensa comigo, quantos homens você conhece que se autoavaliam de verdade? A maioria prefere ignorar seus erros, fingir que está tudo bem, empurrar para debaixo do tapete. Mas aqui está o problema. Tudo o que você não encara cresce. Seus erros se multiplicam. Suas incoerências se tornam rotina. Sua fraqueza se transforma em identidade. E aí você se pergunta: por que nada muda na minha vida? Nada muda porque você não muda. E você não muda porque não se observa. O exame da consciência é como um espelho. Um espelho que não mente. Um espelho que te força a encarar a verdade. E a verdade, por mais dura que seja, é sempre o primeiro passo para a liberdade. Quer se tornar magnético? Quer se tornar confiável? Quer se tornar admirado? Então comece a se tornar alguém que não foge de si mesmo. A mulher percebe quando um homem tem consciência de si, quando ele sabe onde errou e não tem medo de admitir. Quando ele reconhece suas falhas, mas está trabalhando para corrigi-las. Isso é muito mais atraente do que perfeição fingida. Porque perfeição é inalcançável. Mas consciência é magnética. E sabe por quê? Porque mostra maturidade. Mostra que você não vive no automático. Mostra que você é capaz de crescer. Esse método simples, 10 minutos antes de dormir, pode mudar completamente sua vida em poucas semanas. Pegue um caderno. Anote 3 perguntas: o que eu fiz bem hoje? O que eu poderia ter feito melhor? O que eu preciso corrigir amanhã? Responda com sinceridade brutal, sem desculpas, sem floreios, sem máscaras. Esse hábito cria clareza, e clareza cria confiança.
Quando você sabe quem é, não precisa que ninguém te diga quem deve ser. E essa é a essência do homem estoico. Ele não foge do espelho. Ele encara o espelho todos os dias. E cada vez que faz isso, se torna mais forte, mais firme, mais inteiro. Esse é o método simples. Mas também é o segredo silencioso que diferencia os homens comuns dos homens que toda mulher procura. Existe uma raiz invisível que enfraquece a liderança de muitos homens. E essa raiz está presente em lugares onde você menos espera. O medo de não ser suficiente. Esse medo é silencioso. Ele não aparece em palavras. Ele aparece em gestos. No jeito como você olha. No jeito como você fala. No jeito como você se posiciona diante do mundo. E sabe o que é mais cruel? Quanto mais você tenta esconder esse medo, mais ele aparece. A mulher percebe, ela nota quando você está tentando compensar algo. Quando você exibe demais. Quando você fala demais. Quando você força demais. Ela sente esse homem está tentando provar algo que ainda não acredita em si mesmo. E não existe nada menos atraente do que um homem que não acredita em si. Os estoicos sabiam disso. Eles sabiam que o inimigo mais perigoso de qualquer homem não é o mundo externo. É o mundo interno. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. E aqui está a questão: você é senhor de si? Ou ainda é refém da necessidade de provar valor? Muitos homens tentam impressionar com conquistas externas porque por dentro ainda se sentem pequenos. Mas a verdadeira grandeza não nasce do que você mostra para o mundo. Ela nasce do que você carrega em silêncio. Pense nisso: um homem que sabe quem é não precisa competir, não precisa se exibir, não precisa forçar. Ele simplesmente vive. E esse viver com naturalidade é o que atrai. Agora, quer saber o que destrói isso? O medo constante de perder a mulher, de perder status, de perder respeito. Esse medo faz você agir com ansiedade. E ansiedade é percebida imediatamente. A mulher sente quando você está tentando se segurar a qualquer custo. E nada gera mais insegurança nela do que um homem inseguro de si. Por outro lado, quando você aceita que pode perder tudo, mas não pode perder a si mesmo, você se torna imbatível. Esse é o ponto. A verdadeira liderança nasce quando você não precisa se agarrar a nada externo. Porque você já construiu uma fortaleza interna. Marco Aurélio dizia: olhe dentro de si. Lá está a fonte do bem que nunca seca desde que você cave. Você já cavou dentro de si? Ou ainda está tentando encontrar valor apenas fora? A raiz invisível do medo da insuficiência pode ser cortada com duas armas estoicas: autoconhecimento e disciplina. Quando você se conhece, você para de tentar se provar. Quando você se disciplina, você se torna consistente. E consistência gera confiança. Primeiro em você mesmo, depois nos outros. Quer um exercício prático? Liste 3 áreas onde você se sente insuficiente. Pergunte a si mesmo de onde vem essa sensação. É real? Ou é apenas um reflexo da comparação com outros? Na maioria das vezes, é apenas comparação. E comparação é a morte da autenticidade. O homem estoico entende que não precisa ser melhor do que ninguém. Precisa apenas ser melhor do que foi ontem. E esse progresso silencioso é muito mais atraente do que qualquer demonstração de poder. Porque mostra firmeza, mostra clareza, mostra raiz. E, no fim, é isso que toda mulher procura: um homem que não precisa se provar, porque já se provou para si mesmo. Esse é o homem raro. Esse é o homem estoico. Esse é o homem que toda mulher respeita. A história dos grandes estoicos guarda lições brutais sobre o que significa ser um homem de verdade. Marco Aurélio, imperador de Roma; Sêneca, conselheiro político; Epicteto, um ex-escravo que se tornou filósofo. 3 homens com vidas completamente diferentes, mas todos com algo em comum: eles eram inabaláveis. Não porque tinham tudo, mas porque nada podia tirá-los de dentro de si mesmos. Pense em Marco Aurélio. Ele governava o império mais poderoso do planeta, mas passava as noites escrevendo para si mesmo sobre humildade, paciência e disciplina. Ele sabia que o poder não era eterno. Sabia que a glória era passageira. Sabia que a única coisa que realmente importava era quem ele era quando ninguém estava olhando. Agora olhe para Sêneca.
Um homem cercado por riqueza, influência e perigo. Ele aconselhava imperadores, mas dizia a si mesmo: não é o homem pobre o que tem pouco, mas o que deseja mais. Ele entendia que a abundância verdadeira não estava em acumular, mas em se bastar. E depois, Epicteto. Um homem que nasceu escravo, que apanhava, que não tinha nada, e ainda assim se tornou um mestre da liberdade interior. Ele dizia: você pode acorrentar meu corpo, mas nunca minha mente. Agora pense comigo. Se um imperador, um conselheiro e um escravo podiam viver com tamanha força interior, qual é a sua desculpa? Você acha que precisa de status para ser admirado? Epicteto provou que não. Você acha que precisa de riqueza para ser respeitado? Sêneca provou que não. Você acha que precisa de poder para ser lembrado? Marco Aurélio provou que não. O que eles tinham em comum não eram conquistas externas, era a disciplina interna, era a clareza, era a coragem de se manterem fiéis aos seus princípios, mesmo quando tudo ao redor tentava corrompê-los. E esse é o segredo do homem que toda mulher procura. Não é sobre ser rico, famoso ou perfeito. É sobre ser sólido. O que você faria se perdesse tudo hoje? Se sua vida desmoronasse, você teria a calma de Marco Aurélio, a clareza de Sêneca ou a liberdade de Epicteto? Ou você entraria em desespero, mostrando que sua força era apenas aparência? A história está cheia de exemplos de homens que pareciam fortes, mas eram frágeis. E cheia de exemplos de homens que, mesmo sem nada, eram gigantes. A mulher não precisa que você seja imperador. Ela não precisa que você seja milionário. Ela não precisa que você seja famoso. E ela precisa sentir que você é estável, que você é confiável, que você é forte de dentro para fora. E essa força não se compra, se constrói. Assim como os estoicos faziam, você precisa escrever sua própria história com disciplina, coragem e verdade. Porque no fim, não importa se você é escravo ou imperador. Importa se você é dono de si mesmo. Esse é o homem raro. Esse é o homem memorável. Esse é o homem estoico. Existe uma chave escondida que a maioria dos homens nunca descobre. E é justamente por isso que continuam repetindo os mesmos erros. Essa chave é a disciplina. Sim, eu sei, disciplina não soa sexy. Não parece algo que vai mudar sua vida amorosa. Mas é exatamente isso que muda tudo. Porque a disciplina cria algo que nenhuma técnica de sedução pode gerar: respeito silencioso. Um homem indisciplinado pode ser divertido, carismático, até atraente por um tempo. Mas cedo ou tarde a verdade aparece. Ele é inconsistente. Ele promete, mas não cumpre. Ele começa, mas não termina. Ele fala, mas não prova. E nada destrói mais a confiança de uma mulher do que um homem que não sustenta o que diz. Agora pense no oposto. Um homem que acorda cedo porque decidiu, que treina não para mostrar músculos, mas para mostrar disciplina, que lê porque deseja crescer, que organiza sua vida, que cumpre sua palavra. Esse homem não precisa falar que é confiável. Ele é confiável. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Entenda isso e encontrará força. E a disciplina é exatamente isso. Provar todos os dias para si mesmo que você tem poder sobre sua mente. É levantar quando o corpo pede para dormir. É estudar quando a mente pede distração. É continuar quando tudo pede desistência. E sabe o que acontece quando você vive assim? Sua vida começa a gritar. Mesmo em silêncio, esse homem é diferente. A mulher percebe. Ela vê nos detalhes, na forma como você se organiza, na consistência dos seus hábitos, na calma que você transmite quando fala. Porque disciplina não molda apenas o corpo. Disciplina molda a presença. E presença é irresistível. Um homem disciplinado não se perde em dramas, não se vitimiza. Não culpa o mundo. Ele age, ele constrói, ele lidera. E isso gera respeito imediato. Quer um exemplo prático? Compare dois homens. O primeiro diz que vai mudar, mas continua com os mesmos vícios. O segundo não fala nada, mas todos os dias age em silêncio. Qual deles você respeitaria mais? Exatamente. O que age, porque a ação é a prova final de caráter. E é aí que está a chave escondida ao homem que toda mulher procura. Não é o que promete, é o que cumpre. A disciplina é a diferença entre a intenção e a transformação.
É a ponte entre o desejo e a realidade. E quando você vive disciplinado, não precisa implorar por respeito, porque você se tornou respeito. Esse é o poder invisível que separa homens comuns dos homens inesquecíveis. E é justamente esse poder que o estoicismo ensina a cultivar todos os dias. Existe uma armadilha mental que aprisiona milhares de homens, e talvez você esteja preso nela agora, sem perceber. Essa armadilha é acreditar que o valor de um homem está no que ele conquista, e não em quem ele se torna. Esse pensamento é perigoso, porque faz você viver em busca constante de algo externo, mais dinheiro, mais status, mais validação. E quando você conquista o vazio, continua lá. Já percebeu isso? Você conquista um objetivo, mas logo quer outro. Compra algo novo, mas logo perde a graça. Consegue uma mulher, mas logo sente que precisa provar mais. Esse ciclo é infinito. E sabe por quê? Porque você está tentando preencher de fora um vazio que só pode ser resolvido de dentro. Os estoicos entendiam isso melhor do que ninguém. Eles sabiam que nada externo poderia definir o valor de um homem. Epicteto dizia: não procure que os eventos aconteçam como você deseja. Deseje que eles aconteçam como acontecem e sua vida será tranquila. Isso não significa passividade, significa liberdade. O homem que depende do externo para se sentir valioso nunca será livre, nunca será magnético, nunca será confiável. Porque cada conquista vira uma prisão nova e cada perda vira um colapso emocional. Agora pensa comigo, que acontece quando uma mulher percebe que seu valor depende dela, que você precisa dela para se sentir suficiente. Ela perde o respeito, não porque você não merece amor, mas porque ninguém quer carregar o peso de ser a única fonte de valor de outra pessoa. A mulher não procura um homem que a coloque como centro do universo. Ela procura um homem que já tem um centro próprio e que escolhe compartilhar esse centro com ela. Esse é o homem estoico, o homem que não se define pelo que possui, mas pelo que é. Quer um exemplo prático? 2 homens perdem o emprego. O primeiro entra em desespero, se sente um fracasso, se fecha e perde totalmente sua confiança. O segundo também sente o impacto, mas mantém a calma, se reorganiza e volta ao jogo com ainda mais força. Qual deles você acha que será respeitado, admirado e até desejado? Exatamente o segundo, porque ele não deixou que uma circunstância externa definisse quem ele era por dentro. E esse é o segredo do homem que toda mulher procura. Não é o que nunca cai, é o que sempre se levanta. A armadilha mental da validação externa é uma prisão invisível. E só existe uma forma de quebrá-la: cultivar um valor interno que ninguém pode tirar. É isso que o estoicismo ensina. É isso que cria confiança real. É isso que gera atração verdadeira. Porque no fim, a mulher não precisa que você seja perfeito. Ela só precisa sentir que você é firme. Firme o suficiente para não desmoronar diante das perdas. Esse é o homem raro. Esse é o homem magnético. Esse é o homem que toda mulher procura. No fim de tudo, o homem que toda mulher procura não é o mais bonito, nem o mais rico, nem o mais popular. É o homem que domina a si mesmo. O mundo está cheio de homens que gritam, que se exibem, que tentam provar valor a cada instante. Mas esses homens desaparecem rápido, porque tudo o que é baseado em aparência é passageiro. O que permanece é o caráter, é a calma diante da tempestade, é a firmeza diante da pressão. É a disciplina diante do caos. E isso, nenhum dinheiro pode comprar, nenhuma fama pode sustentar, nenhum truque pode imitar. Você já percebeu como é raro encontrar um homem assim? Alguém que não se perde em impulsos, que não se escraviza por desejos, que não se curva diante de pressões externas. Esse homem não tenta ser especial. Ele apenas é, porque já entendeu que sua vida não é sobre agradar, é sobre viver em coerência. Marco Aurélio escreveu: a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. E você, que tipo de vida está construindo com seus pensamentos? Se seus pensamentos são de comparação, você viverá comparando. Se são de insegurança, viverá inseguro. Se são de disciplina e clareza, sua vida será uma fortaleza. Esse é o verdadeiro poder. O poder que atrai respeito antes de atrair desejo.
O poder que constrói admiração antes de construir paixão. A mulher não procura perfeição, ela procura verdade. E a verdade está em quem vive de forma alinhada com aquilo que acredita. Esse é o homem estoico. Esse é o homem que não teme perder, porque já sabe que nada pode tirar quem ele realmente é. E quando você se torna esse homem, você não só atrai a mulher certa, você atrai a vida certa. Agora, eu quero saber de você e qual desses ensinamentos você mais precisa aplicar hoje. Escreva nos comentários. Se esse vídeo falou com você, curta, compartilhe e se inscreva. Porque o mundo não precisa de mais homens confusos. Precisa de homens estoicos. Homens que não apenas buscam ser desejados, mas que escolhem ser respeitados. Homens que não apenas conquistam, mas que constroem. Seja esse homem. Porque no fim esse é o homem que toda mulher procura. Se chegou até aqui, comente a frase "Eu escolho ser estoico".